Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 22 ao dia 28 de maio, em que a gente ainda segue a gente inicia a semana ainda seguindo na vibração da lua nova em Touro, né? Que finalizou aí as duas luas novas que nós tivemos em Áries, sendo que a última foi um eclipse. Então, a gente, depois de muitas idas e vindas, altos e baixos, confusões, cansaço, né, a gente segue aí para efetivamente conseguir iniciar a colocar os nossos planos em ação, né? Colocar os nossos planos, plasmá-los no mundo real, né? A partida largada foi lá em Áries e foi um período muito confuso aí dos últimos 30 dias, né? Muitas mudanças de energia, muitos planetas aí, embates complicados, mas aí a situação foi se resolvendo, a situação foi se dissolvendo, até o momento que agora a gente até vai ter uma oportunidade essa semana de olhar para trás e falar assim, por isso que a crise foi necessária, né? Então o que acontece? Essa semana a gente inicia já com essa ideia de plantar sementes novas dentro da alunação taurina, que tem relação com as questões materiais, também com os nossos relacionamentos, afinal de contas é regido por Vênus, e Vênus está em Câncer, né? Fala muito dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos íntimos que nós temos, né? Que todas essas coisas ligadas a relacionamentos, a gente também pode, além das questões materiais, plantar sementes de sucesso, de futuro, de prosperidade nesse período de lua nova no signo de Touro, né? Que segue aí iniciando a semana com Marte em Leão às 2h56 da manhã da segunda-feira do dia 22, fazendo um sexto com o Sol no signo de Gêmeos, que é um aspecto harmonioso, né? Marte é a nossa vontade, em Leão mais ainda. Leão é um signo que é regido pelo Sol, que está no signo de Gêmeos, né? Então é uma ideia de iluminar as próprias ideias, né? A ideia, o mote ou a motivação aí é iluminar as próprias ideias. Ideias que tenham a ver com o nosso propósito, que tenham sentido, com o que a gente quer, que se relacionem com a nossa essência, né? Afinal de contas, aí o que se diz dentro desse bom aspecto é que uma ideia é apenas uma ideia até que ela ganhe um sentido e um propósito, né? E se transforme em realidade. Então, é importante a gente ficar ligado nisso. A gente pode ficar dentro da perspectiva aí, Marte, Sol, Gêmeos, Leão, muito com a cabeça muito cheia de ideias, querendo colocar todos os planos em ação, né? Mas nós estamos no momento de plantar a semente. E a gente está seguindo para uma lua crescente no signo de Virgem, né? Que fala de depuração, discernimento. Então, às vezes, a gente está com muitas ideias e a gente precisa diminuir um pouco aí, né? Dimerizar um pouquinho aí o entusiasmo, a vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e agora, e às vezes não conseguir fazer o que a gente efetivamente precisa fazer, né? Então, é preciso a gente vamos dizer assim, ter o discernimento para saber priorizar quais são as ideias que a gente realmente, ou quais são as sementes que a gente realmente pode levar à frente, ou que a gente precisa deixar um pouco para depois, fazendo um bom planejamento desse plantio dessas ideias e dessas ligações com o mundo material para a gente poder ter uma colheita muito próspera lá na frente. Então, temos muitas ideias, a mente está iluminada, vontade de fazer e acontecer tudo junto ao mesmo tempo, mas temos que ter calma. Vai ser um pouquinho difícil ter calma, porque no dia seguinte desse aspecto positivo de Marte em Leão com Sol em Gêmeos, a gente tem uma quadratura vindo de Júpiter lá em Touro, recém-ingresso agora, em cima desse Marte, né, em Leão. E o que isso quer dizer? Que às vezes a gente pode ter um excesso de autoconfiança, achar que a gente vai dar conta, achar que vai dar pé e tá tudo certo, e aí a gente meio que dá uma negligenciada, sabe? Time de futebol que às vezes entra no campo assim meio de salto alto, achando que vai ganhar o jogo, e aí acaba perdendo, justamente por causa do excesso de autoconfiança, né? Porque não treinou direito, porque achou que era bom demais. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado com a soberba, né? Com achar que já sabe tudo. Mesmo porque nós vamos ter um aspecto aí limitador no final de semana que vai puxar o tapete, vai falar assim, não, você não sabia de tudo não, você já tinha que estudar mais, né? Então, a ideia
é que a gente consiga ter humildade, não entrar em discussão por causa de teimosia, por causa de orgulho, por causa de doutor sabe tudo, eu sei mais que você, né? Por causa da empolgação aí o Marte em Leão, que, né, traz aquela força do ego para fora, o Júpiter em Touro, né, que é muito fixo ali nas suas ideias e aí não quer ceder, são dois signos muito fixos, né? Signos do comportamento fixo, e aí ninguém quer ceder, ninguém chega em nenhum acordo. Então tem que tomar muito cuidado. Nós temos uma lua crescente para chegar aí lá no final de semana, no sábado, em Virgem, né? Nós temos uma tensão aí de Saturno, Sol também no domingo, que é uma tensão limitadora, né? Que às vezes puxa o nosso tapete, cria alguns adiamentos, justamente porque as questões têm que ser melhor elaboradas. Então, se a gente tá com essa empolgação todo no início da semana, é como se e uma quadratura de Júpiter-Marte logo depois, tem que tomar muito cuidado com as atitudes, né? Não fazer a coisa achando que sabe tudo, porque não sabe, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque é uma entusiasmo muito grande, uma euforia muito grande, que aí você acaba pecando pelo excesso. Essa é a ideia da quadratura Júpiter-Marte, né? Peca pelo excesso, faz demais, fala demais, quando devia falar menos, quando devia ser mais conciso, quando devia ser humilde, quando devia ouvir mais e falar menos, né? Afinal temos 2 ouvidinhos e uma boca. Então é muito importante a gente ficar ligado nesse início de semana, porque ainda vai ter uma certa delicadeza aí e a ideia de ter sabedoria para saber lidar com essa situação, para que ela pra gente não escorregar, né? Às vezes a gente pode achar que tem um dinheiro e gasta aquilo antes da hora. Isso também pode acontecer porque Júpiter tá em Touro, né? Aí o Marte em Leão fica, não, eu vou receber tanto, e aí acaba gastando antes de receber, e aí você se arrisca financeiramente, né? E acaba perdendo, tendo prejuízo. Então tem que ter muita calma, muito cuidado com as questões financeiras, principalmente. Se for mudar um investimento essa semana, presta atenção se está fazendo a coisa certa, se não é pelo impulso, pela autoconfiança, ou porque às vezes você está cansado e ali naquela situação você não quer mais ficar, então você vai mudar porque você cansou de pensar demais. Não é o momento, né? O momento é de planejar, de pensar, de ser humilde, de observar, às vezes até de perseverar nas situações, né? Não sair chutando o pau da barraca. Aí a gente tem lá, como eu falei no final da semana, o Urano em Touro fazendo um sexto com Vênus em Câncer no dia 26, né, que é uma sexta-feira, às 4h36 da manhã. Trazendo pra gente justamente é como se fosse um confortinho, um acolhimento com relação às questões, às crises e às mudanças e às transformações que aconteceram aí anteriormente, né? Se a gente olhar nos 15, 20 últimos dias, até um mês atrás, depois do eclipse solar no signo de Áries, né, que foi tudo uma reviravolta, as coisas meio que viraram de cabeça para baixo, a gente dá uma olhada e fala assim, agora eu entendi para que foi aquela crise, por que eu tive que passar por aquilo, por que aquela turbulência, aquele terremoto veio e me atingiu, né? E aí você acolhe aquilo, você acolhe a mudança, você acolhe a transformação de uma maneira muito afetuosa, né? E a gente tem vamos dizer assim, a gente chega numa parte mais de bonança, em que a gente olha com gratidão aquela casa que caiu na nossa cabeça, mais ou menos assim, sabe? E a gente olha para aquilo e fala assim, foi para eu aprender isso, foi para eu mudar isso, foi para eu ser melhor naquilo, para recolocar as coisas num patamar mais estável, mais tranquilo, mais produtivo, mais seguro, né, dentro da busca do prazer, né, mais prazeroso. Então, toda confusão, toda crise que aconteceu, agora vai vir de alguma forma um insight de uma explicação, não seria uma explicação, mas de uma compreensão do porquê que aquilo aconteceu, né? E não tanto porquê também, o para que aquilo aconteceu, né? E você aos poucos vai acolhendo aquela mudança com muita gratidão, né? Inclusive as mudanças, especialmente nas questões dos relacionamentos e relacionamentos familiares, porque essa Vênus que está em Câncer, que recebe esse sexto de Urano aí em Touro, é regente da Lua crescente, que acontece no dia seguinte. Na verdade, ela é regente, ela é regente de Touro, que é onde está acontecendo todo o furdunço, onde Urano está,
né? Causando turbulência, causando mudanças. Então, ela traz também essa ideia do acolhimento da mudança, do entendimento da mudança dentro de uma perspectiva mais afetuosa, mais linda, né? E fechando aí a alunação no signo de Touro, sendo Vênus também a regente de Touro e do período da lua nova aí no signo de Touro, que perpetua mais um tempo aí, até a próxima lua nova no signo de Gêmeos, mas que é muito emblemática, essa sexta-feira algumas fichas podem cair, você pode compreender toda a dinâmica, todo o processo. Quem estiver aberto para compreender, né? Também vão existir pessoas que vão continuar resistindo à mudança, pessoas que vão continuar querendo, né, que as coisas tivessem sido como elas queriam que tivesse acontecido, e pode não ser. Mas pode não ser o que você quis, mas era o que você precisava receber naquele momento, para você evoluir e se desenvolver, né? Aí a gente tem no dia 27 o Sol no signo de Gêmeos fazendo a quadratura com a Lua no signo de Virgem às 12h22 no sábado, trazendo pra gente a nossa lua crescente, que é quando nossas sementinhas vão começar a colocar as folhinhas para fora e crescer, né? Então aí é a ideia da gente poder ter o discernimento para poder, dentro daquelas 1001 ideias da empolgação e do entusiasmo do início da semana, o que vai seguir em frente, o que vai crescer, o que eu vou separar o joio do trigo, o que tem perspectivas positivas, o que não tem, e dali para frente cultivar essas ideias com planejamento, com organização, com ordem, e especialmente objetivos e desejos que talvez dependam de terceiros, dependam de outras pessoas, né? Que a gente, especialmente nessa questão de se depender de terceiros, não somente da gente, e geralmente sempre tem alguém que tá ali com a gente, né? Quando a gente deseja alguma coisa, né? Sempre tem alguém que a gente depende para poder realizar aquilo que a gente quer. É preciso que a gente antecipe problemas, que a gente se organize muito bem, que a gente faça as coisas com antecedência, né? Planeje bastante e crie uma certa ordem nas coisas, não para as coisas ficarem poderem fluir de uma melhor forma, terem uma produtividade melhor qualidade, né? Que o desfecho seja exatamente às vezes o que você quer, mas sabendo que você tem que lidar com outras pessoas sempre no caminho de uma maneira bastante flexível, de uma maneira de adaptar-se e harmonizar-se com o meio também para conseguir aquilo que você quer. E aí a gente tem tanto essa lua, né, em Virgem aí que recebe essa quadratura do Sol formando a lua crescente, recebendo uma posição de Saturno lá de Peixes, como Saturno em Peixes fazendo uma quadratura para este Sol no signo de Gêmeos, né? Falando, olha, é bom a gente selecionar as ideias, né? Às vezes você tá naquele mar cheio de informação, às vezes tem coisas que são ilusão, que são utopia, tem coisas possíveis, tem coisas que são realizáveis, agora tem coisas que não. Então separa daquilo que você chega à conclusão que é possível realizar, vamos priorizar, vamos elaborar, né? A ideia aqui é que talvez as coisas estejam um pouco ainda no nível mais superficial. É importante ter mais profundidade, né? Elaborar não para a perfeição, mas porque a perfeição às vezes pode ser paralisadora, né? Paralisadora da ação, porque eu só vou fazer quando estiver perfeito, eu só vou andar, eu só vou sair daqui quando estiver na perfeição. Perfeição é utopia, e utopia paralisa, porque nunca chega, né? Então aí você nunca realiza, ou você nunca acha que está bom o suficiente para lançar isso no mundo material. Então é importante a gente perceber o que é ilusão, o que é realidade, o que é possível realizar, o que não é possível. E aí a gente pode também, nesse momento de pensar tanto, porque afinal de contas nós estamos com o Sol aí em Gêmeos, a gente ter tipo um cansaço mental, né, no domingo. Então se cansar, descansa, mas não desista, né? A gente pode ficar meio ressaqueado aí de muitas informações, de muitas ideias na cabeça. Então prioriza, silencia, fala pouco, seja objetivo, tenha discernimento, seja humilde a ouvir a opinião das outras pessoas também sobre as suas ideias, e aí siga em frente nessa lua crescente maravilhosa, já vindo aí desse plantio de sementes da lua nova no signo de Touro, para renovar suas relações, para renovar suas questões profissionais, suas relações familiares, para trazer
trazer novos ares em certas áreas da sua vida que podem ter, que o prazer pode ter sido sequestrado, né? Ou a estabilidade. E aí você retomar isso aí de alguma forma, passinho a passinho, devagar e sempre, como é o signo de Touro, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, boa semana. Aqui estão os meus contatos. Dá um joinha no vídeo, segue a gente aí no canal, aperta o sininho, se inscreve e segue a gente também nas mídias sociais para saber como vai o céu de cada dia, tá bom? Beijão, boa sorte a todos, boa semana. Tchau, tchau.